sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E ali estava, pendurado em uma cruz, o inocente Cordeiro de Deus, aquele que não tinha pecado, entregando a sua vida como sacrifício por amor aos pecadores. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Depois de horas de dor e sofrimento, Ele bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. E ali, no silêncio e escuridão do sepulcro, deitava-se o corpo do nosso Salvador. Mas a história não acabou com a morte, pois a morte não pôde dominar Jesus. A sepultura não pôde segurá-lo. E no terceiro dia, o impossível aconteceu. No meio da escuridão, houve luz, houve vida, e em um momento de poder infinito, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ressuscitou. Para sempre Ele será exaltado, para sempre Ele será adorado, para sempre Ele vive. Ele ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou, pra sempre
igreja pode ficar de pé. Vamos adorar o nosso Senhor, porque Ele vive. Ele vive e Ele está entre nós. Que Ele receba a nossa adoração nessa noite. Obrigado, Senhor. Vamos cantar aleluia a Ele. Cante. Cantamos aleluia. Cante. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro Pega a sua voz, diga. cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. O que nós esperamos essa noite é que com esse vídeo você tenha a certeza de que o Senhor vive, amém? Ele realmente foi até o sepulcro. Ele teve uma morte humana, mas Ele ressuscitou para provar que Ele é Deus. Ele ressuscitou para provar que Ele é Jesus Cristo. Ele morreu para provar que Ele era de carne, porque Ele é nosso Deus. Ao mesmo tempo que era 100% homem, era 100% Deus. Sofreu todas as nossas transgressões e levou sobre si os nossos pecados, para que você estivesse aqui hoje neste momento adorando a Ele. Amém? Aplauda o Senhor. Boa noite mais uma vez para vocês que ainda não vi, que entraram talvez um pouquinho depois. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Eu espero que neste momento a sua mente, depois de tudo isso, está focado agora em Deus, que a sua mente está centrado agora no assunto principal da Páscoa, que é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. A minha oração agora há pouco, antes de subir aqui para o púlpito, era que Deus possa tirar o espírito de distração aqui neste lugar, que Ele possa ajudar a gente a concentrar por um pequeno período aqui, somente, exclusivamente nele. Sabe por que estamos fazendo tudo isso? Sabe por que estamos dedicando tanto tempo, energia para celebrar esse dia, para falar tanto sobre a Páscoa? É porque nós reconhecemos, de verdade, nós aqui reconhecemos que se Cristo não tivesse vindo até nós e vivido uma vida perfeita nessa terra, e depois voluntariamente pegasse uma cruz e levasse até o Calvário, e deixasse o homem pecador pendurar ele naquela cruz, se Ele não tivesse derramado o sangue inocente dele como um sacrifício para pagar o preço de todos os nossos pecados, nós jamais teríamos chance ou possibilidade de ir até a Deus,
de chegar até Ele e de obter e adquirir a vida eterna. O próprio Jesus Cristo falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito nas palavras de Cristo. Eu acredito que não existe uma outra forma, não tem uma outra religião, não tem uma outra seita, não tem outro caminho ou conhecimento espiritual que leva um ser humano até a vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E sem Ele, o mundo está totalmente perdido. A parte de Cristo, toda a humanidade está totalmente perdido e cego espiritualmente, sem esperança nenhum para essa vida e a próxima, depois que essa acaba. Nós nunca iríamos ser aceitos por Deus. Porque pensa, na nossa condição espiritual, jamais, e Jesus sabia disso, jamais a gente iria conseguir ficar diante de um justo e perfeito e santo Deus, na nossa condição espiritual, com a nossa sujeira, a nossa corrupção, e ser aceito por Ele. Mas Jesus veio para mudar tudo isso, para fazer com que um pecador como eu e como você, tivesse a possibilidade de estar diante de Deus, e não só diante dEle, mas ser livre do pecado e a ser aceito por Ele, como um filho amado. E por isso que nós cantamos esses louvores, por isso que estamos adorando a Deus em oração, e por isso que queremos abrir a palavra, para conhecer Ele de uma forma mais profunda. Então assim, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Abre aí guarda, segura o lugar aí, que eu quero dar uma introdução, um contexto um pouco sobre o que nós vamos começar a ler daqui a pouco. Lembra que nas últimas 2 semanas, a gente separou esse tempo, dedicamos as pregações para analisar um pouco sobre a crucificação e até os momentos antes da crucificação, antes que Jesus morreu e foi e ressuscitou. E também nós vimos até agora algumas lições de algumas pessoas diferentes, como Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Semana passada falamos sobre Barrabás, tá? E o encontro que ele teve com Cristo. E a gente está olhando para a Páscoa pela perspectiva desses homens, para ver se a gente consegue aprender uma lição daquilo que aconteceu com eles, do que aconteceu nesse encontro entre essa pessoa e Jesus, e saber como aplicar na nossa vida. Então hoje à noite eu quero falar sobre a Páscoa pela perspectiva de uma outra pessoa, uma pessoa mais próximo de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro. Se você ler um pouquinho da sua Bíblia, provavelmente já leu bastante sobre ele, e nós vamos aprofundar um pouco na vida dele, nos encontros que ele teve com Jesus um pouco antes da crucificação. Então nós vamos começar em versículo 31, tá bom? O que nós vamos ler agora vem da boca de Cristo, no finalzinho da ceia do Senhor. Lembra que a noite antes que ele foi crucificado, a noite que ele foi traído por Judas, que Jesus tomou a ceia da Páscoa, tá? Então, estavam celebrando a Páscoa naquela época, e ele, no final, ele pegou certos elementos da Páscoa, ou da ceia da Páscoa, o pão e o vinho, e ele estabeleceu uma nova ceia, que era a ceia do Senhor, aquilo que nós até tomamos aqui hoje. Para quê? Para ajudar a gente a lembrar, durante os anos e séculos, como a igreja, lembrar do sacrifício dele. Então ele faz tudo isso, ele faz a ceia, estabelece a ceia do Senhor, e aí que no finalzinho, em versículo 31, ele olha para os seus apóstolos, e ele fala dessa forma: então Jesus lhes disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Vamos parar aqui rapidamente. Imagina, você está com Cristo, tomou uma ceia maravilhosa, está celebrando a Páscoa, aí de repente ele se levanta, ele fala uma coisa dessa, que daqui a pouco vai entrar uns homens, ou vai chegar uns homens que vão me levar preso, vão me ferir, e eventualmente vão me levar e vão me matar. Olha a resposta do Pedro. Nesse momento, o grande Pedro, ele se levanta em versículo 33 e fala, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Legal, Pedro, né? Se você é um outro apóstolo, ouvindo ele se levantar e falar isso,
Eu não sei o que você deve estar pensando. Ele declara como se, tipo assim, todos esses, Senhor, talvez são capazes de te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. E olha que Jesus responde para ele: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vamos parar aqui rapidamente. Temos que lembrar que o Pedro era um fiel e leal seguidor de Jesus Cristo por mais de 3 anos. Por mais de 3 anos. Lado a lado, ele convivendo com ele por muito tempo. E de todos os apóstolos, o Pedro foi um dos apóstolos que mais se aproximou de Cristo, que mais chegou a ter uma proximidade com ele, criou uma certa amizade. De verdade, ele não apenas continuou sendo um seguidor, mas ele se tornou um fiel e leal amigo de Jesus Cristo. Eles passaram por muita coisa nessa jornada dele com Cristo. Jesus ensinou a ele muitas coisas sobre o reino de Deus, sobre o que é ser um filho de Deus. Jesus mostrou muito amor e cuidou do Pedro, demonstrou perdão e compaixão para ele, misericórdia. Eu estava estudando isso, eu fiquei imaginando, como seria, gente? Como seria ficar 3 anos andando com Cristo fisicamente, sabe? Conseguindo conversar com Ele face a face. Imagina tudo que ele experimentou ao lado de Jesus Cristo. Ele se tornou um dos mais próximos amigos. E até esse ponto, Pedro também, é importante notar que o Pedro já tinha reconhecido que Jesus era o Messias. Ele confiava nisso. Jesus era o Messias que Deus tinha prometido a enviar para o povo de Deus. Ele também acreditava que Jesus era o Filho de Deus e era o Salvador do mundo. Ele acreditava em tudo isso. Então é claro que quando Jesus naquela noite fala: gente, daqui a pouco eu vou ser ferido. Daqui a pouco eu vou morrer. Claro que ele vai se levantar naquele momento, sabe? Falar: jamais isso vai acontecer, e se for acontecer, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te negar. É como se ele estivesse falando: Senhor, depois de tudo que o Senhor fez por mim, eu jamais faria uma coisa tão horrível contra o Senhor, e neste momento, te negar. Então a conversa acaba aí, e Jesus sai com seus apóstolos daquela casa, ele vai até o jardim, e já falamos um pouco sobre isso, onde ele começa a orar, ele pede para os seus apóstolos também orar junto com ele. Enquanto Jesus está orando, Judas aparece. Ele aparece com aquele grupo de homens, líderes religiosos, junto com os guardas do templo daquela época. E nós vemos que no momento que o pessoal tenta levar Jesus a preso, que Pedro está disposto a lutar. Lembra que o pastor Nelim falou? Ele tira uma espada, ele acaba cortando ou decepando a orelha desse servo Malco, o servo do sumo sacerdote. Aí Jesus, a gente sabe, ele fala: basta, não faz isso. Pega a orelha, cura Malco. Mas aí lembra como Jesus falou que todas as suas ovelhas iam se dispersar? No momento que ele é levado, os apóstolos saem fugindo. Eles fogem daquela situação. Abre em Lucas 22, 54, e nós vamos acompanhar o resto dessa história através do Evangelho de Lucas. Versículo 54 diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Então você vê, o Pedro sai correndo, só que ele se esconde, ele começa a perceber, ele quer ver aonde que esses homens vão levar Jesus Cristo, o que eles vão fazer com ele. Então a longa distância ele segue, pouco a pouco ele percebe que esses homens levam Jesus até o sumo sacerdote, o grande cara religioso daquela época, respeitado pela nação religiosa. E lembra o que acontece naquele momento? Jesus começa a ser julgado por esses homens. E eles começam a mentir sobre Jesus e acusar ele sobre coisas que ele jamais fez. Eles começam a espancar Jesus. Eles começam a cuspir no seu rosto e zombar dele. Imagina aquele ambiente de homens com raiva, com ira e ódio, querendo ver Jesus morrer, mas não morrer de qualquer forma, morrer da pior forma possível, a crucificação.
E o Pedro está lá, ele está começando a ver esse momento, esse ambiente. E olha o que acontece em versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Vamos parar aqui rapidamente. Entenda que o Pedro neste momento está assustado, está com medo. Ele vê o que está acontecendo com Cristo. Talvez ele até ouviu certas pessoas ao redor falando: esse cara merece morrer, ele precisa ser crucificado. Ele vê as pessoas zombando de Cristo, espancando Cristo, cuspindo no seu rosto. Naquele momento ele talvez pensa: a mesma coisa vai acontecer comigo. E no momento que essa mulher, as pessoas começam a reconhecer ele, que ele era um seguidor, um amigo de Jesus, ele começa a tentar persuadir o povo: não, eu não conheço ele, não sou um deles. Ele está tentando se proteger naquele momento. Mateus, quando ele conta essa história, fala que o Pedro não apenas negou, mas ele começou a lançar, deixa eu ver aqui rapidamente, que eu não quero errar nas palavras, você sabe como eu sou. Ele começa a lançar maldições e jurar que ele não conhece Jesus. Ele tentou ir além para provar, lançando maldições: não sou um deles. Continua comigo em Lucas, olha o versículo 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Para aqui. Eu sei que a gente parou no meio do versículo, mas é importante aqui. Então, por medo e talvez um pouco de confusão, o Pedro acaba tentando persuadir o povo. Ele nega Jesus Cristo 3 vezes. E na terceira vez, de repente, no fundo, lá, talvez na distância, ele ouve um galo cantar. E ele para tudo. Ele para de olhar para essas pessoas e persuadi-los. Ele para tudo e ele olha na direção de Jesus Cristo. E naquele momento, no meio de toda o barulho, de todo o movimento do povo, enquanto as pessoas estão espancando Jesus, enquanto as pessoas estão gritando e acusando e mentindo sobre ele, Pedro olha e ele vê o seu amigo, o seu mestre, o seu Salvador, olhando diretamente para ele. E aí cai a ficha. Aí que cai a ficha do que ele acabou de fazer. Olha o versículo 61. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Ele percebeu naquele momento que aquilo que ele tinha uma vez determinado no seu coração, declarado que ele jamais iria fazer, ele acabou fazendo. Ele acabou negando Jesus Cristo, deixando ele sozinho para morrer, para ser zombado, para sofrer, para ser maltratado. Versículo 62 fala que, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Naquele momento, ele foi abalado, destruído por dentro, totalmente. E como não ser, quando você acabou de abandonar um dos seus melhores amigos, a pessoa com quem você mais admira neste mundo? Como não conter aquela vergonha e culpa e dor emocional e tristeza? E ele só consegue chorar. No momento que o Senhor estava sendo traído, ele foge. Ele só se preocupou com a sua própria vida. E eu sempre penso, o que deve ter passado na cabeça dessas pessoas? O que eles sentiram naquele momento?
E eu não sei, a Bíblia não fala o que estava passando na cabeça. Mas será que ele, enquanto ele chorava, algumas lembranças de encontros diferentes que ele tinha com Cristo ao longo dos 3 anos, momentos especiais, específicos que ele teve com Cristo, estava passando pela cabeça dele? Será que naquele momento ele começou a lembrar do dia que ele viu Jesus vindo até ele, quando ele estava pescando com os outros rapazes aí? E Jesus veio pessoalmente para Pedro e chamou Pedro para ser o seu discípulo. Isso era grande coisa, porque o Pedro era apenas e simplesmente um pescador. Não valia muito naquela sociedade, naquela época, mas Jesus veio e chamou ele pessoalmente. Será que ele estava lembrando do momento em que Jesus mostrou que ele não só se preocupa com Pedro, mas com a família toda do Pedro? E que ele entra na casa da sogra do Pedro, ele cura ela da doença que ela estava? Será que ele pensa no momento em que Jesus acalmou aquela tempestade? Lembra, eles estavam no barco com ele, e ele dormindo, o povo, ou quer dizer, os apóstolos pensando que iriam morrer, e Jesus levanta e acalma a tempestade. Talvez ele pensava e lembrava do momento em que Jesus veio andando por cima das águas. Eles no barco, no meio do mar, e a tempestade começando, e eles olham e Jesus está vindo para socorrê-los. E ele fala: Jesus, deixa eu sair, eu quero também ir até o Senhor. E Jesus chama ele. E o Pedro sai, ele anda por cima das águas, mas que quando ele começa a reparar o vento e o mar agitado, ele tira o seu foco de Cristo, ele começa a se aprofundar, e ele grita por socorro, e ele lembra do momento que Jesus estendeu a sua mão e retirou ele, e salvou também a sua vida. Ou talvez aquele momento tão especial para o Pedro, em que ele foi convidado por Cristo, só ele, apenas ele e mais 2 homens, apóstolos, para subir um alto monte, onde eles tiveram o privilégio, gente, de ver com seus próprios olhos a glória de Deus. Quando Cristo foi transfigurado naquela monte, eles ouviram a voz de Deus o Pai descendo. Todos esses momentos especiais, esses momentos de grande ajuda do Salvador. E eu acho também que ele talvez estava pensando que ele deveria ter orado mais. Lembrando daquele momento no jardim, Jesus falou: gente, ora comigo. E ele dormiu. Talvez ele está pensando: se eu tivesse ficado acordado por um pouco tempo, orado mais, talvez nada disso teria acontecido. Mas não, eu dormi. E ele foi traído. Uma coisa que eu sei, que é certeza, é que aquele choro amargo era um choro de arrependimento, de reconhecer aquilo que ele fez contra o próprio Jesus Cristo. E ele só conseguia chorar. E sabe, gente, que é fácil, nós aqui, eu e você, 2000 anos depois, é fácil a gente ler essa história e balançar a cabeça e falar: Pedro, sério? Você que era tão confiante, você que era tão arrogante, falando que você jamais faria isso, de repente o momento fica um pouco difícil e você vai negar Jesus assim? Sem pensar 2 vezes? É fácil a gente pensar dessa forma. Mas não é verdade que todos nós aqui já fizemos a mesma coisa? Não é verdade que todos nós aqui já fizemos a mesma coisa? Todos nós pecamos, todos nós erramos, e erramos feios na nossa vida. Não tem uma pessoa aqui que pode falar: eu nunca errei, sou perfeito, limpo, puro. Todos nós pecamos, todos nós somos destituídos da glória de Deus. E talvez tenha alguém aqui que se identifica com Pedro. E eu acho que se todos nós somos honestos, todos nós devemos estar nos identificando com Pedro nessa história. Talvez tem pessoas que fizeram coisas na sua vida que uma vez você tinha certeza que jamais iria fazer. Que uma vez se você pensasse naquela coisa, naquele pecado, você iria falar: que nojo, jamais chegaria a fazer uma coisa dessa, só que você acaba fazendo. Talvez tem pessoas aqui que estão numa condição espiritual tão afastado de Deus,
Uma condição que um tempo antes na sua vida cristã você nunca pensava que chegaria. Que talvez um dia você estava firme com seu propósito em Jesus Cristo. E pensava, aquelas pessoas lá no mundo que estão afastadas, jamais vou ser assim. Só que você se encontra caminhando naquela direção. Algo que você nunca pensava que ia fazer, agora está no mesmo e na mesma situação do que o apóstolo Pedro. Tem pessoas que estão carregando vergonha e culpa no seu coração. Talvez por muitos anos, por algo que você fez no seu passado. Talvez você machucou alguém, traiu alguém. Ou fez algo que tinha nada a ver com as outras pessoas, mas você sabe que Jesus, que o próprio Deus estava vendo, e Ele sabe exatamente o que você já cometeu. Da mesma forma que naquele momento que Pedro olha, depois de negar Cristo, e Jesus está olhando para ele, você pode ter certeza, que Jesus estava olhando para nós, que Ele estava olhando para você. Todas as vezes que você traiu e negou Ele e abandonou Ele, através das suas ações, Ele viu tudo. Nós não somos muito diferentes do Pedro. Todos nós já rejeitamos e negamos Jesus em certos momentos da nossa vida. Todos nós ficamos mais preocupados com os nossos desejos, a nossa vida, nossos planos, nossos alvos, do que ser leal e fiel a Jesus Cristo. Então nós negamos, abandonamos, traímos. Agora pensa um pouco sobre isso, gente. Enquanto Pedro estava lá, se escondendo, chorando amargamente, Jesus estava carregando a sua cruz até o Calvário, para morrer pelo próprio homem que horas antes negou e abandonou a Ele, para pagar o preço do pecado que o Pedro cometeu. Mas não só o Pedro, não só os pecados dele. Ele carregou a cruz e morreu naquela cruz para pagar o pecado de todos nós, que todos nós já traímos a Ele. Ele literalmente morreu para perdoar um cara que tinha acabado de abandoná-lo. Que grande misericórdia. Nenhum amém? Nenhum amém? Que grande misericórdia é isso? Beleza, vou continuar. Efésios 1:7 fala o seguinte: temos sim, nele, falando de Jesus, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em conclusão, eu quero deixar bem claro que nós não estamos hoje apenas celebrando o fato que Jesus morreu por nós. Nós estamos também celebrando aquilo que aconteceu no terceiro dia. É que depois de morrer pelos nossos pecados, Ele ressuscitou. Cantamos sobre isso, as crianças cantamos sobre isso. E sabe o que aconteceu depois que Ele ressuscitou? Ele vai de volta até os seus apóstolos. E no final de João, capítulo 21, nós vemos uma história interessante. Eu vou terminar com essa história. Jesus, ele encontra os apóstolos pescando. O Pedro falou: galera, eu vou pescar. Eu estou confuso agora, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Jesus morreu, sim, Ele ressuscitou, nós já vimos Ele 2 vezes, mas talvez ele sentindo que Jesus não queria usá-lo mais. Jesus tinha meio que, olha, eu te perdoo, mas fica um pouquinho aqui para o lado, deixa os outros tomar frente agora. E ele está pescando, e Jesus aparece na praia, faz até um café da manhã para eles. Aí Jesus conversa com Pedro naquele momento, só ele e Pedro. E Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama mais do que estes? Os outros apóstolos que estavam lá. Você me ama? E Pedro 3 vezes responde assim: Senhor, sim Senhor, Tu sabes que te amo. E naquele momento Jesus faz algo tão, eu acho que talvez é o que abriu os olhos de Pedro. Talvez finalmente, sabe, transformou tudo para ele. Ele fala então: cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, alimenta elas. Falando sobre a sua igreja depois que ele fosse ressuscitar.
Será que o Pedro estava pensando, eu acabei, Senhor, de te negar, eu acabei de te abandonar, obrigado por ter me perdoado, mas eu jamais pensei que o Senhor ainda queria me usar, uma pessoa como eu, olha os outros caras aí, eles não te negaram, e aí? Jesus olha e fala, Pedro, o que eu quero que você entenda é isso, que eu te perdoei, mas não para só com perdão. Sim, você errou feio, você pecou contra mim, você me traiu, mas eu ainda quero te usar. Você não é lixo. Eu não vou jogar você para fora agora e continuar indo em frente com outras pessoas. Eu ainda quero incluir você nos meus planos para avançar o meu reino espiritual nessa terra. Gente, essa é a mensagem da Páscoa. Uma das grandes mensagens da Páscoa é que não importa quem você é. Hoje, eu estou falando mesmo com você. Não importa quem você é, da onde você vem. Não importa o seu passado, aquilo que você fez. Não importa quantos pecados você já cometeu na sua vida. O nível de maldade que você já se envolveu. Não importa quantos anos você anda rejeitando Jesus Cristo. Sabe que Ele ainda quer te perdoar. Que Ele ainda está disposto a te perdoar. Se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer o que você fez, como Pedro reconheceu imediatamente, e você verdadeiramente se entristecer por uma vida longe, afastado de Jesus Cristo, ou por certos pecados que você está vivendo hoje, você falar com Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, tira os meus pecados, me purifica. 1 João 1,9, o apóstolo fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, é tudo, independente de quem você é, independente do que você fez, Ele é justo e fiel para te perdoar de tudo, se você apenas de coração chegar a Ele humildemente, sem esconder nada e confessar aquilo que você tem feito. Não porque você merece, mas porque Ele é um Deus de misericórdia. Romanos 4, 7 e 8, o apóstolo Paulo fala assim, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, para finalizar, eu prometo agora, de verdade, para finalizar, a lição do Pedro é o seguinte, Jesus quer te perdoar, mas não só te perdoar e te purificar, Ele quer utilizar você, nos seus planos. Ele quer incluir você para fazer grandes coisas para Ele, para fazer uma diferença neste mundo, para ser uma luz no meio da escuridão, para proclamar as boas novas de Jesus Cristo. E por que tudo isso? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele criou você. E Ele criou você de propósito. Você não é um acidente. Você não é aquele que escapou, que Ele não percebeu. Ele criou você. Ele te ama. E Ele quer que você conhece Ele. E conhece este amor. E Ele quer que você dedique a sua vida para Ele e ama Ele de volta com todo o seu coração, com toda a sua vida, para você poder experimentar a melhor vida possível nessa terra e também para te dar uma vida eterna junto com Ele, depois dessa vida. Por favor, entenda que a mesma coisa que Jesus fez com Pedro, Ele fará com você. E da mesma forma que Ele continuou utilizando e trabalhando poderosamente na vida do Pedro, Ele também faz com você. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Basta você, talvez colocar o orgulho para o lado, as dúvidas e o medo, e tomar aquele passo de fé, e falar, Senhor, tá bom, tá, hoje é o dia, talvez eu não entendo muito ainda sobre tudo isso, mas eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso do seu perdão.
Então me perdoa, eu confio que Jesus é o Filho de Deus, eu confio que Ele morreu na cruz por mim. Salva-me, me salva, me transforma. E gente, naquele momento, se for de coração, Ele perdoa você, Ele limpa, Ele apaga os seus pecados, Ele te dá uma nova vida. Aprenda a lição do Pedro, aplica essa lição para a sua vida. Tanto a pessoa que não ainda conhece Jesus como Salvador, quanto o cristão que também tem errado e traído Cristo através da sua conduta. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos. Mais uma vez, abrindo a sua palavra e vendo quanta misericórdia o Senhor tem por nós. O quanto nós não merecemos experimentar a sua presença em nossas vidas, o quanto nós não merecemos a ter uma vida eterna, a receber esse perdão. Que mais uma vez nós vemos Jesus, grande compaixão e graça e amor, perdoando todos e qualquer pessoa que se arrepende verdadeiramente e coloca a sua fé no Senhor. Pai, que seu Espírito possa continuar a trabalhar neste lugar. Abre os nossos corações, convence cada coração aqui da sua condição espiritual, para que possamos ser restaurados, para que possamos sair deste lugar ainda mais próximo do Senhor, prontos para ou começar a viver uma nova vida ou continuar vivendo essa vida que o Senhor nos deu. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus, nosso eterno e o nosso suficiente Salvador. Amém, amém. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos fechar com mais um louvor que fala sobre tudo isso, que Ele vive. Sabe, nós não estamos aqui hoje cantando para um líder religioso que morreu alguns anos atrás, que permaneceu morto. Não faria muito sentido, na verdade. Tá cantando louvores adorando o cara que está morto. Nós continuamos a adorar Jesus porque temos a certeza de que Ele está vivo, Ele está aqui em espírito e que Ele está se agradando com tudo que nós estamos fazendo com Ele. Nesse momento é um tempo para você responder a essa mensagem. Seja qual for, o que for aquilo que está no seu coração, não sai deste lugar com dúvidas. Acerta a sua vida com Jesus hoje, antes que é tarde demais. Vamos cantar. Deus enviou teu Filho amado pra me salvar e na cruz morrer os meus, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei
está. Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante. Porque Ele mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu. Aplauda o Senhor. Eu não sei se para você é assim, mas para mim é sempre tão emocionante esses cultos de Páscoa, que lembramos da morte de Jesus. Como é emocionante, né? Lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Mas você pode fazer isso todos os dias e não somente na Páscoa. Deve fazer isso. Lembrar que o Senhor morreu e ressuscitou por você. Ele amou o mundo de uma maneira que ninguém pode amar. E eu tenho certeza, se qualquer um de vocês, que a gente contasse uma história de que você ia morrer por esse mundo que nós estamos vendo, por nós, com certeza a gente não ia aceitar isso. Mas não só morreu, como ressuscitou, e vivo está. Ele vive. Que esses dizeres aqui na frente não está assim brilhando, não está pintado numa outra cor por acaso. É para você ir para casa com isso na mente e entender que o Senhor está entre nós. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Vivo. O Senhor está vivo, aleluia. E possamos sentir o Senhor todos os dias. E que possamos sentir o Senhor todos os dias. Que isso seja tangível, que isso seja presente. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, transparecer em nossa face aquilo que o Senhor nos ensinou, todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou, Pai. Que possamos ser realmente pequenos cristos nessa terra, porque o Senhor não foi até aquela cruz e sangrou todo o teu sangue por acaso, mas o Senhor quis deixar para nós como herança uma vida de santidade, uma vida de amor puro, uma vida de amor sem julgamento. Que saiamos daqui diferentes, que a nossa semana seja repleta de oportunidades de amar, que a nossa semana seja repleta de oportunidades de perdoar,
Que a nossa semana seja cheia de oportunidade de sermos cristãos, porque o Senhor vive e está conosco. Amém. Amém. Vão em paz. Que o Senhor possa te abençoar grandemente nessa semana. E que Deus continue falando com você em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.